Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre transição planetária. E para falar de transição planetária, a gente precisa falar sobre Chico Xavier. Esse espírito tão evoluído, que é um dos espíritos mais evoluídos que já esteve encarnado na Terra, né? Esse espírito que nós sabemos ser a reencarnação de Allan Kardec. E por que nós sabemos que é um espírito de grande elevação? Nós sabemos pela sua obra, né? Chico, que deixou mais de 500 livros psicografados, né, publicados, a maior obra em língua portuguesa, milhares de cartas psicografadas. Ele nunca ficou com um centavo da venda dos seus livros, né, que sempre foram doados para obras de caridade, instituições de caridade, e que trabalhou no atendimento fraterno a milhares de pessoas durante os seus anos de muito trabalho. O Chico vai revelar que, diante das tensões da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, com a possibilidade desses dois países travarem uma guerra de extermínio, né, uma guerra nuclear de grandes proporções, houve no final do século XX, mais precisamente no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua, né, ou supostamente pisou na Lua, uma reunião presidida por Jesus entre as grandes potências angélicas do Sistema Solar. Né? Porque Jesus não é o coordenador de todo o universo. Né? Jesus é o governador da Terra. Assim como existem outros espíritos iguais a Jesus ou ainda mais elevados que coordenam outros projetos. Né? Então, nessa ocasião, Jesus interveio pela humanidade, né? Porque todas essas potências angélicas estavam preocupados para onde a humanidade estaria caminhando. Né? Então, Jesus interveio pela humanidade terrestre, pedindo para que fosse dado mais tempo para a humanidade. Né? E aí foi decidido dar uma moratória à humanidade, estabelecendo ali um prazo de 50 anos, que seria a data limite, né? Até 20 de julho de 2019. Inclusive tem o documentário Data Limite, que eu recomendo que todo mundo assista, é muito legal. E que se nesses 50 anos o homem não entrasse em uma guerra de extermínio, a humanidade ia verificar ali uma nova era de desenvolvimento, né, moral e tecnológico. A humanidade ia também iniciar o contato com outras civilizações da nossa galáxia, né, fazendo-nos entender que nós fazemos parte, na verdade, de uma grande família universal. Né? E assim a gente também ia absorver muitas tecnologias, né, e conquistar muitos avanços significativos ali, marcando o início de uma nova era evolutiva mesmo do planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que, de maneira resumida, nós temos 5 categorias gerais de desenvolvimento de mundos. Os mundos primitivos, né, onde os espíritos estão passando ali pelas primeiras encarnações no início da sua inteligência, né? Por que início da sua inteligência? Porque nós consideramos que quando há a transição do princípio espiritual ali que anima os minerais, os vegetais e os animais para a condição de espírito, é que ele passa a ter a inteligência, né? Mesmo que limitada ainda, né, e não desenvolvida em um mundo primitivo, mas que já é distinta dos animais, né? O espírito passa a ter o pensamento contínuo. Né? Nós temos também os mundos de provas e expiações, que é onde a Terra se encontra agora, onde o mal ainda impera na humanidade. Os mundos regenerados, né, mundos regenerados, onde a prática do bem impera na humanidade, né, mas que ainda tem problemas a serem superados. Temos também os mundos felizes, né, onde são superados os problemas e a humanidade é verdadeiramente feliz. E temos os mundos perfeitos, né, que são habitados pelos espíritos que já atingiram um grau máximo de evolução. E por que tudo isso é importante agora? Né? Por que é importante a gente citar isso agora? Porque nós estamos vivendo exatamente um momento de transição, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Né? Eu acredito, pelos meus estudos, que a vinda de Jesus foi para dar início ao processo de transição planetária. A gente vai falar disso em outros vídeos, né? Mas Jesus veio para trazer a boa nova mesmo, para trazer um novo manual de vida para que a humanidade caminhasse para uma nova consciência. Né? E como que ocorre essa transição planetária? Assim como nós ajustamos diversos parâmetros astrológicos, numerológicos, regionais, genéticos, socioeconômicos, né, como a gente falou no outro vídeo, para que a gente venha para uma nova encarnação, o mesmo se dá
de uma forma geral, com os mundos, né? A posição astronômica dos planetas e de outros astros, né, vai mudando ao longo dos tempos, né? Já que nós sabemos que o universo não é estático e o planeta Terra e todos os outros astros estão transitando ali pelas regiões do universo, né? Existem estudos, ideias de tradições, mitologias que sugerem que os astros têm certos ciclos que eles percorrem, né? E esses círculos determinam mudanças de fase. E o planeta Terra está passando por uma mudança de ciclo, né? Entrando em uma região do nosso posicionamento galáctico ali, onde há uma mudança na energia recebida pelo planeta. E isso ajuda a impulsionar também uma mudança na consciência humana, né? Percebe a perfeita sincronia, né? De todas as coisas no universo que a gente tanto fala, né? É como se o planeta estivesse entrando numa região que faz com que a energia recebida pelo planeta seja favorável, né, a uma ascensão. Mas essa ascensão da categoria do planeta, ascensão da civilização, ascensão do campo energético do planeta, ascensão do desenvolvimento tecnológico, depende da ascensão das consciências, né? Porque a ascensão planetária depende da ascensão das consciências de cada um de nós. Depende de cada um de nós nos voltarmos para uma análise própria, né? Uma análise introspectiva sobre quem realmente nós somos, né? Sobre como nós reagimos às situações da vida, sobre como nós reagimos às adversidades, sobre como nós reagimos às adversidades do próximo, né? Sobre o que nós estamos fazendo para melhorarmos a nós mesmos antes de apontar o dedo para problemas nas questões políticas, nas questões morais alheias, nas questões sociais, nas questões de justiça. Será que nós estamos sendo plenamente justos? Será que estamos agindo com total moralidade no nosso dia a dia, né? Será que nós estamos sendo honestos aos nossos próprios olhos? Tem até uma história que eu gosto, que é de uma menina que vai a uma sessão mediúnica em um centro espírita e conversa com o espírito do seu avô, que já tinha desencarnado, através de um médium ali, né? E o seu avô diz a ela que ele gostaria de ter sido uma pessoa melhor, gostaria de ter aproveitado mais a vida, né? E aí a netinha diz para ele, né? Mas como assim? O senhor sempre foi um homem honesto, que cumpria com todas as suas obrigações, os seus deveres, fazia tudo aquilo que era necessário para sua família. Por que o senhor diz isso? E o avô responde: minha filha, não basta ser honesto aos olhos dos homens, é preciso ser honesto aos olhos de Deus. Ou seja, será que nós estamos sendo plenamente honestos quando somente Deus pode nos observar, né? Será que estamos sendo honestos e justos em nossos pensamentos, né? Será que estamos sendo honestos com nós mesmos quando nós nos apresentamos ao mundo como uma pessoa que nós não somos só porque nós queremos nos adequar? É por isso que nós precisamos parar de discutir questões políticas polarizadas, né? Parar de discutir sobre questões ideológicas, parar de discutir sobre questões religiosas, parar de ser apenas um replicador de ideias, né? O homem passou a ser um replicador de ideias, né? É preciso pararmos de termos ali políticos de estimação, né? É preciso pararmos de seguir as ideias e os posicionamentos políticos, né? Só porque aquele político que você gosta disse determinada coisa. É preciso pararmos de nos opor às ideias políticas contrárias só porque foram expostas por um político de posição oposta àquela que você acredita ser a certa. É preciso parar de tomar como verdade as ideias estabelecidas pelos nossos padres, pastores, dirigentes espíritas ou qualquer outro ciclo religioso, né? É preciso parar de seguir ali as receitas, né? As recomendações de vida dos nossos influencers preferidos, né? Nós precisamos parar de sermos replicadores de ideias alheias. Nós precisamos, antes de tomar um posicionamento sobre qualquer aspecto da vida, estudar o caso, né? A gente precisa ir a fundo nas nossas convicções para a gente ter certeza de que as nossas verdades vêm exclusivamente do conjunto de ideias nascidas no nosso próprio ser, né? O ser humano precisa voltar a pensar, nós precisamos voltar a pensar, né?
Nós não podemos mais ouvir uma determinada ideia de alguém e tomarmos essa ideia como a nossa, né? Sem que a gente tenha estudado a fundo aquela ideia, né? Sem que nós tenhamos confrontado essa ideia com a essência de quem nós somos, né? Porque cada indivíduo é único e o processamento de qualquer ideia em cada indivíduo tem que trazer uma certeza única, né? Nós podemos, é claro, concordar com muitas ideias de outras pessoas, né? Até porque, como a gente já disse em vídeos anteriores aí, Deus envia os seus missionários de tempos em tempos, né, para auxiliar no avanço da humanidade. Esses espíritos que vêm em missão, eles vêm para alavancar a humanidade, né? E eles trazem grandes verdades universais. Né? Mas nós só podemos absorver e aproveitar essas verdades universais se nós tivermos um pleno alinhamento dessas ideias com a nossa própria verdade, né? Senão a gente não consegue absorver isso que é trazido para que nós evoluímos, né? Para nós evoluirmos. Então você está dizendo que nós temos que parar de ouvir e seguir as coisas que o pastor fala, que o padre fala, o dirigente espírita ou qualquer outro indivíduo, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ouvir, estudar a fundo aquele ponto e criar a nossa própria certeza, né? Se você tiver a convicção, depois de ter mergulhado nessa questão, que você concorda com aquilo que foi transmitido, então ótimo, é isso mesmo que nós devemos fazer, né? A gente só não pode replicar ideias sem pensar, sem estudar o caso, né? O que a gente não tem mais espaço é a gente ver uma publicação numa rede social, por exemplo, de um político que a gente segue e que é da nossa ideologia política, né? Falando alguma outra coisa sobre um outro político de uma ideologia política oposta, falando que esse outro político fez ou falou alguma coisa, e você toma aquilo como sua verdade sem ir a fundo, sem verificar se de fato aquilo foi dito ou foi feito, ou em que contexto aquilo aconteceu, né? O que nós não temos mais espaço é ouvir dos padres e pastores que Adão e Eva foram os primeiros homens, os primeiros humanos criados por Deus, sendo que a própria Escritura Sagrada, a Bíblia, que pouca gente para ler e estudar, diz que não foram, né? Nós precisamos voltar a pensar. Nós precisamos ter o controle sobre as ideias e as certezas que circulam no nosso ser, né? Nós precisamos ter a convicção de que nós temos, de que o que nós temos como verdade é inteiramente um fruto da nossa própria análise, né? E quando é que o ser humano pode atingir esse estado onde ele vai ter as melhores condições e convicções sobre as suas próprias certezas, né? Quando ele estiver no lugar que ele se propôs a estar antes de nascer, né? Quando ele sente que ele está ocupando ali exatamente o lugar que ele veio ocupar na vida, né? Quando ele está vivendo o seu propósito. É somente quando nós estamos vivendo o nosso propósito que nós podemos entregar para o mundo o que nós temos de melhor. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os acontecimentos da história da humanidade que foram tornando o homem cada vez mais um seguidor, né, um replicador de ideias do que um pensador. Nós não nos tornamos replicadores de ideias por acaso, né? Existiram vários movimentos, instituições, organizações, personagens que nos condicionaram a isso, né? E é conhecendo toda essa estrutura que nós podemos começar a nos livrar dela, né? Então eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre toda a estrutura que sempre foi criada, sobre toda uma espécie de manipulação que sempre manteve a humanidade sobre um certo controle de uma elite, né? E conhecendo essa estrutura que a gente pode sair um pouco fora dela, um pouco fora de nós mesmos, para podermos analisar tudo isso de fora e ver como a humanidade foi conduzida até aqui, né? Como a humanidade foi trazida, como que todo o progresso, como todo o andamento da vida humana chegou até esse momento que nós estamos vivendo agora aqui de transição. E tendo conhecimento de todos esses aspectos, é que a gente vai conseguir, né, nos voltar para nós mesmos e podemos ter uma nova criação de consciência dentro do nosso próprio ser. E é essa consciência mais elevada que vai fazer com que nós produzimos, né, uma vida melhor para os nossos filhos e para as próximas gerações. É trabalhando agora, né, é mudando agora dentro de cada um de nós, né, é buscando a melhora
pessoal, né? Parar um pouco de ficar olhando para as questões de fora, aí, apontando o dedo sempre para o outro, e nos voltarmos às nossas questões internas, né? A gente está muito longe ainda de ser perfeito para poder criticar ou reclamar sobre as questões que acontecem por aí, né? Questões políticas, das quais a gente vota em candidatos que a gente muitas vezes nem conhece, porque um familiar ou um amigo falou que é melhor votar naquele candidato, e depois a gente quer cobrar melhor educação, melhor saúde, melhor segurança. Então, assim, nós precisamos primeiro nos voltarmos a nós mesmos, né? Conhecermos tudo o que acontece no mundo, conhecer o que acontece no nosso país, ir mais a fundo, né? Estudar o caso com mais profundidade, para que a gente tenha uma certeza sobre sobre o posicionamento que nós vamos tomar, né? E como que a gente vai melhorar a nós mesmos para transformarmos a Terra num mundo melhor. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito a gente aqui a crescer rápido o canal. Sigam a gente nas redes sociais também, a gente ali vai ter diversas postagens ali todos os dias e vamos antecipar os assuntos dos vídeos aqui do canal, né? As redes sociais que a gente tem é o Instagram, o X e o TikTok, né? Os três são Núcleo Ascensão, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.